Seja bem-vindo a mais um TiarajuCast do Tiaraju Studio. E hoje a gente está com a Janaína Gatto, que ela é responsável pela empresa que muda a visão do inglês do que a gente tem no dia a dia. Agora há pouco eu estava conversando com ela que o meu inglês não é ruim, é muito ruim, é muito ruim. Aí ela falou assim, pô, será que é com trauma isso? E tem que ver, provavelmente é a minha professora lá dos anos iniciais. Dá uma olhada, e aí quando eu encontrei a Janaína, fiquei pensando assim, pô, essa mulher tem que estar aqui no TiarajuCast para contar um pouquinho da sua história, um pouquinho como o problema dela, como a empresa dela traz essa solução para o dia a dia da mulherada. Seja bem-vinda! Muito obrigada, thank you very much, é um prazer estar aqui. Conta um pouquinho da tua empresa, o que você faz, para o pessoal estar entendendo, para a gente já fazer o gancho. Perfeito. Eu sou mentora de inglês para mulheres. O nome da minha empresa é Girl Power English, que tem a ver com empoderamento feminino com o inglês. Eu sou educadora de inglês já tem 12 anos. E há 5 eu tenho a minha própria empresa, que é a Girl Power English, que foi depois que eu entendi como é que realmente as pessoas aprendem inglês de fato. Como que eu posso sair de uma sala de aula, de um livro, de um texto, para você realmente falar inglês do seu jeito, com confiança, com liberdade, e conseguir superar esses bloqueios que a gente estava conversando, né? Isso. Janaína, conta um pouquinho da tua história, então, porque às vezes, pessoal, a gente fica pensando o seguinte, pô, até onde a história dela é importante, e o pessoal não entende que toda a sua história, tudo que você passou, tem uma história por trás, e porque da onde que ela tirou algumas sacadas para estar movimentando a empresa dela e fazer girar isso. Certo? Conta um pouquinho da tua história. Sim, com certeza. Eu comecei a aprender inglês quando eu tinha 7 anos, tinha na minha escola. E eu sempre gostei muito, porque eu sempre ouvia muita música internacional. Só que eu odiava cantar errado. Então, o que me motivava era eu ir atrás das músicas em inglês e conseguir entender, traduzir. E aquilo foi me dando aquele gosto pela música, pelo inglês, pelo idioma. E eu consegui fazer cursos de inglês quando eu era adolescente e criança. Só que a minha virada de chave foi quando, em 2013, eu ganhei uma bolsa do governo federal para fazer faculdade nos Estados Unidos. Eu fiz naquela época era biotecnologia, na UC Davis, da Califórnia. Então, o inglês ele abriu portas para mim, de eu sair do interior do Pará, lá da beira do rio, para um novo país que eu nem fazia ideia que era possível alcançar isso, por conta do inglês. Então, o inglês trouxe para mim uma nova visão de vida, uma nova visão de mundo, que mudou completamente quem eu sou, o que eu vejo, o que eu tenho, como é que é a minha vida e a vontade que me dá de mostrar para outras pessoas, outras mulheres, que elas também conseguem ter essa liberdade e esse empoderamento de conhecer o mundo, de se conectar com o mundo através de uma ferramenta que é o inglês. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a dar aula de inglês em escolas. E eu percebia que as pessoas que conseguiam aprender inglês eram aquelas que tinham inglês na rotina. Não era só quem fazia aula, sabe? Eu sempre ouvia, ai, teacher, eu até entendo, mas não consigo falar. Eu venho para as aulas, mas não consigo me desenvolver. E eu via as pessoas fazendo as aulas e tendo muita dificuldade. Até que eu tentei me perguntar mais, ué, o que está acontecendo? Por que tem tanta dificuldade para aprender inglês? E a questão é que nas escolas, quando você aprende com texto, você consegue aprender texto com geografia, português, matemática, né? Mas com o idioma, você não consegue aprender com um texto. Imagina só, quando a gente nasce, a gente fala português depois de ouvir muito, né? Depois de um aninho a gente começa a falar. A gente não faz ideia de leitura, nem de gramática, nem de texto nenhum. Só que a gente consegue falar porque a gente está ouvindo muito. Então, você aprender inglês com um livro, texto, é como se fosse contra o próprio desenvolvimento humano. Porque você tem que aprender ouvindo. E quando eu percebi que era isso que faltava, essa conexão com o idioma, eu criei meu próprio método, onde eu conheço a pessoa, como é que ela é, seus interesses, o seu universo, e eu trago o inglês para o universo da pessoa, sobre a vida, os interesses, a personalidade, o que ela gosta de fazer e como que o inglês pode estar presente na vida dela. Então, e aí, esse eu já consegui, tô contando um pouquinho da tua história, né? Eu já consegui tá entendendo o porquê disso, e aí quando você chega e fala,
Eu tenho saber qual que é eu vejo o meio ambiente dele, se eu posso falar essa palavra, mas aonde que ele está inserido Uhum. para conseguir trazer, para mim é muito importante, né? Eu que sou fotógrafo. Pô, para mim é muito importante trazer algum de fotografia, com certeza a vontade de aprender, de querer correr atrás, ou de administração, ou Uhum. alguma coisa que puxe isso, que vai puxar muito mais do que falar sobre cílios, um exemplo, Exato, um sabe? tópico nada a E ver contigo. nada a ver comigo, ou falar sobre indústria também, nada a ver Exato. comigo, e aí fica nessa. Conta um pouquinho o que te inspirou criar essa mentoria que tu fez também, a gente falou, e aí mas tu tem uma mentoria específica para Para mulheres. mulheres, sim. O que acontece? Eu sempre fui muito contra o aprendizado de inglês com gramática, com o verbo to be, porque eu percebi que não é assim que se aprende de fato, né? Todo mundo aprende verbo to be na escola, Ai, meu Deus. aprende, mas ninguém sabe falar o que é o verbo to be de fato, né? É verdade. E quando eu me conecto com mulheres, eu percebo como que nós dividimos o mesmo universo, sabe? Do universo feminino, da maternidade, das nossas lutas, do que a gente vive. E eu vejo muito o inglês como conexão. É muito difícil você aprender algo com que você não tem uma conexão. Por exemplo, na escola, se você não gostava de uma professora, e você não se conectava com ela, provavelmente você não vai gostar daquela matéria, você não vai sentir aquele prazer em estudar aquilo, né? E com as mulheres, nós fazemos parte de um mundo que é muito nosso. Então, essa conexão gera o aprendizado. Então, muitas delas chegam até mim falando: ai, Jana, já tentei fazer inglês antes, eu acho que eu tenho um bloqueio, não deu certo, mas tudo é uma questão de método, de acolhimento e de fazer ela entender que ela pode. Então, o mais importante, Noel, é eu fazer as pessoas entenderem que elas têm essa capacidade de falar inglês, e não é apenas porque foi muito difícil, ou eu tive um bloqueio muito grande quando eu era mais jovem. Todo mundo tem essa capacidade. Mas quando eu falo com mulheres, a gente se conecta muito melhor. Trabalhamos com empoderamento feminino, com a nossa voz, com a nossa liberdade, a nossa presença para trazer mais confiança para a nossa vida através do inglês. Aí, show, tá? E tu já tá há 5 anos isso que tu tá É. com a mentoria, Com a Girl né? Power English são 5 Isso. anos. Me conta, tu tem uma experiência legal, assim, que tu pode compartilhar, é claro, né? Mas que, assim, pô, Noel, ali, ó, foi essa aluna pra mim, foi marcante na minha vida. Sim, sim. Teve uma aluna que, quando ela começou a mentoria, ela não conseguia falar a profissão dela. Ela tinha muita dificuldade de conseguir falar o que ela fazia. E com o passar do tempo, eu trabalhei muito a mentalidade dela, porque muitas que chegam até mim vêm já desacreditadas. Jana, essa é a minha última tentativa, tentei de várias vezes, já não consigo. Eu acho que eu tenho um bloqueio para inglês. E, sinceramente, são as alunas que eu mais gosto, porque eu consigo dar o prazer para elas de mostrar que elas têm essa capacidade, que elas podem. Que não foi porque elas conseguiram aprender antes, que elas não vão conseguir aprender agora. Então, o primeiro passo é trabalhar a mentalidade. E essa aluna tinha essa necessidade de entender que ela podia. Então, na nossa primeira aula, eu já fiz ela falar inglês, falar da profissão dela, e ela se sentiu totalmente empoderada, mandou áudio para a mãe, mandou áudio para o esposo, falando a profissão dela. E desde o primeiro momento ela pensou: nossa, realmente eu consigo falar inglês. Eu não estou limitada como eu achava que eu estivesse. Então, a maior transformação sempre é elas saberem que elas podem, que tem já esse poder dentro delas. E hoje elas conseguem falar com entrevistas de emprego. Uma aluna minha passou em uma entrevista de emprego de uma empresa multinacional. Ela tinha o sonho de fazer intercâmbio e hoje ela está na França pela segunda vez. Entrou nessa empresa que ela tinha o sonho de trabalhar e essa empresa mandou ela para a França para estudar. Então, através do inglês, ela conseguiu se libertar e conquistar tudo que ela queria nessa área profissional e pessoal da vida dela também. Aí, show. A minha esposa é professora de matemática e matemática também. O pessoal tem um bloqueio um monte, assim, para chegar e tá falando assim, eu não gosto de matemática, eu não sei matemática. Eles falam, eu sou burro, matemática não é para mim, eu não Uhum. nasci para ser, para entender matemática. E aí, entendendo um pouquinho sobre neurociência, né, puxando para a educação, a gente vê muito isso, Janaína, que é muitos bloqueios em Uhum. cima de bloqueios, que nem, Sim. eu tava ali, cara, eu nem arrisquei falar o nome da tua empresa, que já puxava pro inglês, assim, ai meu Deus,
A minha professora, quase falei o nome, mas não vou falar. A minha professora de inglês das séries finais, cara, querendo ou não, bloqueou e a gente fica Uhum. nessa, né? Conta um pouquinho dessa tua estratégia, o que tu faz. E daí quando tu fala que tem uma estratégia por Sim, trás, tem um método por trás, com certeza. conta um pouquinho como que o pessoal quando vem pra ti, vai dizer assim, pô, eu preciso falar inglês, não é que eu quero, talvez eu Uhum. preciso. Tá puxando para isso. Sim. Olha que interessante esse dado. O Brasil é um dos países que mais tem escola de inglês no mundo inteiro. Só que apenas 1% da população brasileira é fluente. Então a conta não fecha. Como assim um país que tem tanta escola de inglês, apenas 1% consegue se comunicar? Não faz muito sentido. Porque o método tradicional, ele de fato não dá certo, não funciona, porque você é obrigado a aprender com um livro, com um texto. E como não dá certo, como você passa por anos daquele processo da escola e você não consegue se desenvolver, você pensa: nossa, eu tenho bloqueio, eu sou burro, eu não tenho Uhum. capacidade, inglês não é pra mim. Quando você encontra um método que é aliado com o seu universo, os seus interesses, com a pessoa que você é muito mais fácil para você se conectar com aquele conteúdo e você sentir prazer. Você falou de neurociência. Quando você se conecta com algo que você gosta, liberamos os hormônios de dopamina, serotonina, e o nosso cérebro recebe muito melhor aquele aprendizado. Então você gosta, você aproveita o processo. Então, por exemplo, eu converso com a minha aluna, eu entendo o que, que ela gosta, o que, que atrai ela, pelo que ela se interessa, e eu vou fazer as aulas em cima disso. Em cima de viagens, da vida real dela, da família dela, dos sonhos, da confiança, de tudo que faz parte da vida dela como pessoa, como mulher, como profissional. Vamos falar sobre isso em inglês. Então, todas são muito acolhidas. É um ambiente que não tem aquele julgamento. Você está numa sala de aula, você tem medo de falar porque você não sabe o que o colega vai falar, vai rir de você. Então, essa ansiedade e esse julgamento de sala de aula, na mentoria, ele fica totalmente para fora, porque só nós duas é uma mentoria particular. Então, é uma conversa entre eu e minha aluna tranquila sobre a vida dela, porém, eu ajudo ela a falar aquilo em inglês. Trabalhamos presente, passado, futuro, tempos verbais, expressões, de maneira natural, de maneira como se fosse uma conversa realmente, sabe? Então isso desperta mais e cada aluna é uma pessoa diferente. Então eu não posso falar que é um curso para todo mundo. Cada aluna tem aquele método voltado para ela, para as necessidades, se é para uma viagem, para um emprego, para o intercâmbio. Aí, show. E aí, vamos falar um pouquinho que você une, né, o empoderamento, as viagens, desenvolvimento pessoal. Como é que tu faz essa união disso? Sim, eu amo falar sobre assuntos que fazem parte do nosso universo feminino e da nossa ambição, de que a gente quer ser. Então, a gente fala muito sobre sucesso, sobre mentalidade, sobre cocriação da nossa realidade, sobre manifestação, sobre intercâmbio, viagens, tudo que está alinhado com quem nós queremos nos tornar e como que o inglês vai meio que catapultar tudo isso, né? Se eu quero ser uma mulher visionária, ser uma CEO, se eu quero ser uma milionária futuramente, como que o inglês vai abrir essas portas para mim? Como que eu posso fazer uma viagem e me sentir confiante e não apenas viajar para tirar uma selfie na Torre Eiffel ou tirar uma selfie nos lugares, mas sim conversar com as pessoas, ouvir histórias, aprender cultura. Então, é tudo muito envolvente e o inglês é como se fosse um facilitador. O objetivo não é você falar inglês, é você se conectar com o que você quer se conectar, você sentir a liberdade de se conectar com o mundo em si, através de um idioma. Então a gente conversa, a gente troca ideia, eu mando conteúdos, palestras sobre confiança, palestras que vão trazer conhecimentos para aquela mulher que ela precisa daquilo, porém não apenas sobre o inglês. E isso é muito bacana de fazer. Aí, show. E eu vejo que cada um tem um nível, né? Ver aonde cada pessoa tá e Isso. tudo mais. E aí pensando no inglês em si, porque eu posso estar errado, e aí chega e me fala, Janaína, mas eu vejo
tu estudando uma nova língua abre o mundo para para nova ciência que o pessoal, dá um exemplo, o pessoal lançou o livro lá dos Estados Unidos, vem para cá daqui 2 anos, chega aqui traduzir e lançar, papapá. Uhum. Aí mas o melhor conhecimento que querendo ou não, pode falar bem ou mal, mas o maior conhecimento está lá ainda no, Uhum. no inglês, né? Tá lá nos Estados Unidos. As melhores técnicas, vamos dar um exemplo aí, técnica de marketing estão lá ainda e Sim, estão trazendo para cá. E aí se fica limitado a isso. Eu vejo para mim perfeito, né? essa dificuldade. Fala um pouquinho sobre isso. Com certeza, inclusive, essa é matemática que eu uso com as minhas alunas. Por exemplo, vamos pegar você. Você gosta de assuntos de fotografia, de câmera, de Sim. lentes. Então, imagina só. Se você for pesquisar isso em português, ou no Google, ou no YouTube, você vai ter um conhecimento muito limitado. Às vezes até atrasado do que você quer aprender. Muitas vezes atrasado. Eu vejo isso. Já passou, né? Sim, Show. exatamente. Só que o inglês é a língua do mundo, né? Então, o que que eu falo para as minhas alunas? Pesquisa o que você tem interesse em inglês. Coloca no YouTube que você gosta. Ah, mas eu não sei, teacher, como é que eu falo isso em inglês? Tudo bem. Vamos abrir o Google Tradutor. Escreva lá, por exemplo, técnicas de pintura a óleo, que tem algumas alunas que gostam de pintura. Coloca isso no tradutor, traduz e coloca no YouTube. Agora, quando você for consumir aquele conteúdo, vai ser um conteúdo em inglês, totalmente novo, atualizado, que você vai consumir e é só ligar a legenda em português. Então você consegue consumir um conteúdo extremamente novo, moderno, em inglês, porém com a letra em inglês, em português, e você vai conseguir entender aquele conteúdo. Entende? Então, você pode agora ter acesso ao que você quiser, todo aquele universo de opções, por conta de um idioma. E meio se obriga a jogar o jogo do inglês, né? De uma nova língua e tudo mais. Exato, experimenta fazer isso. A próxima vez que for Olha aí, ó. pesquisar, coloca no Tá. tradutor e depois coloca no YouTube e você vai ver aquele vídeo, uma palestra, algum fotógrafo internacional, alguma convenção, algum concurso de fotografias em inglês. E você vai entender porque vai estar com a legenda em português e você vai consumir aquilo totalmente novo. Sim, show, 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 show. Muito bom, dona Janaína. Gostei da nossa conversa desde quando a gente fez 1 a 1 ali no grupo de network que a gente tem, pessoal. E aí fica pensando assim, pô, cara, eu acho, sabe, eu não sei como é que tu é, Janaína, mas eu olho assim para algumas pessoas e digo assim, pô, essa era uma que eu devia conhecer mais, tá entendendo um pouquinho, porque e aí foge um pouquinho daquele fora da caixa, sabe? Sim, E a gente quer, eu pelo menos sempre busco assim, tá puxando assim, sair sim. fora da caixa, Tudo tá? que vai contra o status quo, né? Eu sou muito isso. Eu sou, Isso. se fosse no arquétipo, seria um pouco do rebelde, porque eu quebro muito o status quo. Tá, é assim, mas por que que é assim? Será que tem que ser assim? E se for desse jeito, deve dar mais certo. Então, eu Uhum. adoro fazer coisas novas e perceber que as pessoas também compram essa ideia e conseguem se desenvolver também. Mas é legal, né, cara? É Show, show, maravilhoso. show. Eu vou pedir para tu olhar para a câmera número 1 Ok. ali, e fazer teu pitch de vendas aí, como que o pessoal te encontra, fazer Ok. todo o processo, faz favor. Se você tem o desejo, o sonho de falar inglês, já tentou outras vezes em cursos, em escolas e não deu certo, eu quero te acalmar para te falar que você não é a culpada, tá? O método que você teve acesso talvez não era o certo para você. Mas deixa eu te ajudar, deixa eu te acolher, deixa eu mostrar que você realmente pode, do seu jeito, com a sua personalidade, com os seus objetivos, num ambiente acolhedor, seguro, divertido, descontraído para você falar inglês como você nunca falou antes. Se você tem interesse, o meu arroba é Girl Power English, GIRLPOWER.English. Podemos agendar uma aula experimental sem custo nenhum para você já saber como é que funciona a metodologia, já falar inglês e perceber como você pode conquistar o mundo com todo esse poder que já está dentro de você. Conte comigo.
Aí, show. O pessoal que mora aqui, tu faz essas aulas, tu faz presencial ou tu faz também à Ah, distância? sim. As aulas são online, assim eu consigo atender pessoas do mundo inteiro. Uhum. Tem alunas em Portugal, na Espanha, na Bélgica. Só que aqui em Balneário eu faço um evento que é o único evento de inglês aqui de Balneário, que chama-se Wine and English. É um evento que une vinhos e Uhum. inglês. Então a gente chega, vai tomando vinho, vai conversando em inglês, vai se soltando, depois sai já chinês, Hum. alemão, japonês. É muito gostoso. É um evento que acontece bimestralmente. Ano passado nós tivemos sete edições. Esse ano teremos em breve as próximas edições também. E é para quem tem o nível intermediário a avançado. Para quem não quer perder essa habilidade, conhecer pessoas novas, fazer o networking e se divertir. Aí, legal. Quando eu vou deixar aberto, quando tu quiser, dizer assim, Noel, já tem uma data, vem aqui, vamos divulgar. Eu achei muito legal. Eu fiquei pensando assim, pô, né, o pessoal tá meio travadão, não sabe como falar e tudo É. mais, bebendo vinho, fala tudo, até Nossa, chinês, né? flui demais. Aquela vergonha, aquele Sim. medo de julgamento. Daqui a pouco tá todo mundo solto e muito bem à vontade. Aí, show! Muito obrigado, dona Janaína Thank Gato, you. tá? Foi muito bom ter você aqui. Eu acredito que a gente vai trazer vocês mais vezes aqui, tá conversando. Já chamei de novo, venha, tá? Querendo ou não, a gente precisa disso do pessoal tá correndo atrás, de abrir a mentalidade, abrir novos mundos. Eu vejo que o inglês é uma das maneiras de abrir novo mundo, tá? Muito Muito obrigado, minha obrigada pela querida. oportunidade. Thank you very much for this opportunity. See you next time. Então, show de bola. Acabamos aí mais um podcast.